professores! Estamos aqui para gravar mais essa pré-aula e é um prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada! Muito obrigada pela sua companhia e muito obrigada também pelos recadinhos. Nós estamos todos os dias lendo os recadinhos e a gente fica muito feliz por todo o seu carinho. Muito obrigada por nos permitir fazer parte das suas aulas. E nós já estamos na aula de número 3, que tem por título Na Casa de Deus eu aprendo a adorar. Se encontra em Salmos, no número 100, o verso 4, e também em João, capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24. Ponto central: adorar significa cultuar e servir ao Senhor. Objetivo: que o aluno saiba que a igreja é um lugar de adoração. Não é um lugar para ficar lá brincando, não prestando atenção, fazendo bagunça, conversando com um colega. Não, a igreja é um lugar que nós estamos ali para adorar a Deus. Estamos todos com um só objetivo, né, que é adorar a Deus. Será que a gente pode estar na igreja mexendo no celular, jogando joguinho na hora do culto? Tem tantos pais que fazem isso, né? Deixa o celular na mão da criança para os pais poderem prestar atenção do culto, que é uma tristeza, né? Isso dói o meu coração, porque como é que a gente está criando essa geração, né? Se dentro da casa do Senhor eles têm um livre acesso, na hora que é para eles aprenderem a cultuar a Deus, eles estão mexendo no celular. Então, que triste, né, essa realidade. Então, as crianças têm que entender já desde pequenininhas que na casa do Senhor é um lugar que nós saímos, né, estamos ali para adorar a Deus. Saímos do nosso lar para ir para a casa do Senhor para adorá-lo. Vamos lá, deixa eu passar. Versículo bíblico: entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Se encontra em Salmos 100, o verso 4. E que a gente vai estar dizendo para as crianças: olha esse verso tão lindo, né? Entre pelos portões do templo. Crianças, entrem pela igreja já com ações de graças. Entre para a igreja já agradecendo a Deus. Botou o pé na igreja: Senhor, obrigada por essa oportunidade. Seja grato a Deus. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Senhor, porque eu vou rever os meus amigos. Eu vou rever os meus irmãos. Obrigada pela oportunidade que eu tenho de estar aqui para te louvar, para te adorar. Muito obrigada, Senhor. Então, interessante, né? Se a gente conseguir botar isso no coração das crianças, que elas estão saindo da sua casa, elas estão na casa do Senhor e elas precisam ser gratas por aquele momento de estar ali. Então, sempre conversa com a sua criança sobre isso, né? Traz essa reflexão na memória dela, né? Criança, você está aqui hoje, vamos ser gratos a Deus por essa oportunidade. Muitas vezes a gente não tem vontade de vir para a igreja, a gente também não pode ser hipócrita. Todos os cultos, nossa, eu quero ir. Não, tem cultos que a gente não quer ir, tem dias que não dá, desde que a gente não tá com disposição, mas nós temos que ser grato a Deus, sempre dizer: Senhor, me dá força para ir na tua casa, me dá ânimo para ir na tua casa, eu quero chegar na tua casa e eu quero te louvar, eu quero te adorar. Então coloca esse pensamento no coração da sua criança, né, que ela venha entender que na casa do Senhor é o melhor lugar que ela vem estar, mesmo quando ela não está com vontade, mesmo que ela não quer, mas que ela possa entender que a casa do Senhor é o melhor lugar e lá é o momento que a gente vai estar lá para adorá-lo e engrandecê-lo, e que a gente já possa sair da nossa casa com esse pensamento: eu vou para a igreja porque eu quero aprender mais a palavra de Deus, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Então, coloca esse desafio no coração, né, na cabeça, no coração do seu aluno, que ele venha sair de casa. Crianças, o que vocês acham do próximo culto? Vamos fazer isso no próximo culto que tiver, que vocês vir, já prepara o seu coraçãozinho antes e já começa a pedir: Senhor, eu não tô com vontade de ir na igreja hoje, mas Senhor, coloca a vontade no meu coração para ir na tua casa. Senhor, eu que chegar na tua casa, eu quero ouvir tu falar comigo, eu quero sentir a tua presença. Então coloca no coraçãozinho do teu aluno que ele já venha sair de casa já com esse objetivo de chegar no portão do templo já rendendo graça e querendo ouvir Deus falar com ele. E eu sei que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele se achega a nós. Nós precisamos nos esforçar e ele se achega, ele fala. Ele, às vezes Deus fala através de um simples abraço. Deus fala, Deus transforma, Deus faz. Então, né, que a gente possa estar preparando os nossos alunos, que quando eles vierem para a igreja, eles
eles vão pensar, hoje é dia de culto, eu preciso dar o meu melhor para Deus, eu preciso agradecê-lo, eu preciso louvá-lo, eu preciso adorá-lo, eu preciso sentir Deus na minha vida. Nós precisamos criar crianças, né, fortalecidas no Senhor, a sua esperança, a sua fé edificada em Cristo. Vamos lá, memória em ação. Essa memória em ação ali do nosso versículo, eu fiz aqui, vê se vocês vão entender. Eu coloquei aqui várias palavras, só que algumas dessas palavras é que vão compor o nosso versículo bíblico, é que vai preencher. O que eu sugiro para vocês? Peguem essas palavras, recortem, deixem todas as palavras recortadas numa caixinha, em algum lugar. E a criança, ela vai ter que pegar, claro, primeiramente vocês fazem isso para depois vocês lerem na Bíblia, porque senão já não vai dar certo, elas já vão saber qual é a palavra, não vai ter não vai ficar legal. Por mais que tenha a referência bíblica aqui embaixo, mas a criança não pode ver a referência vai ser depois que ela montar o versículo bíblico. Então já serve de uma dinâmica. Se você tiver condições, faça essas duas impressões para cada criança. E dê esse tempinho para elas tentarem montar o versículo bíblico. E depois que todas elas colocaram a palavra ali que elas acharam que seria a correta, aí todas elas, né, vão lá para a referência bíblica e vão conferir se está certo ou não. Eles vão achar engraçado, alguns vão ficar, nossa, era isso e era aquilo. Aí vocês vão ler com a classe toda, a criança vai arrumar o que ela errou e vocês vão estar ali, né, repetindo e vão estar ali explicando, você vai estar ali explicando esse versículo, que como é bom a gente já sair da nossa casa e vir preparada para a casa do Senhor com a intenção, com o intuito de adorar a Deus. Muitas crianças saem da sua casa, muitas contra a vontade, vamos ser bem sinceros que não querem ir, mas vão. E muitas saem, né? Porque eu vou ver um amiguinho que eu não vi mais, aquele coleguinha que só vê no culto. Mas às vezes é raro a criança que já sai com o coração preparado de casa. Hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Hoje eu quero adorar a Deus. Então a gente tem que botar isso, né? Eu vou trazer essa memória das crianças. Como que elas estão saindo de casa para vir para a igreja? Qual é o objetivo delas? E que o nosso objetivo seja adorar a Deus. Aquele é o momento que às vezes a gente não teve no dia inteiro, aquele tempo de estar lendo a Bíblia, de estar orando, de estar escutando um hino, de estar adorando a Deus. Mas ali na igreja é o momento oportuno e muita criança não dá valor nisso, né? Então as crianças que nessa aula ela venha entender que é importante ela vir para a igreja para adorar a Deus. Então vamos lá, mas voltando aqui, só que outra dica também que eu deixo para vocês, eu não tenho como imprimir tudo isso. Eu tenho vários alunos, seriam várias impressões. Eu já deixei no preto e branco para sair um custo-benefício mais em conta para você. O que você pode estar fazendo? Escreva esse versículo bíblico no seu quadro e também escreva do lado as opções. E cada criança vai lá, escolhe uma opção e escreve do lado ali na linha que está faltando. Depois vocês vão lá e corrigem. Também é uma opção mais em conta para você. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Mas vamos lá, o que é adoração a Deus? Vamos entender um pouquinho? Adoração a Deus é a atitude de reconhecer a sua grandeza e santidade, expressando amor, reverência, serviço e de devoção através de ações e palavras que o agradam. É uma resposta espiritual à sua identidade, manifestando a total dependência do ser humano perante o Criador e buscando viver em obediência aos seus mandamentos, tanto em momentos específicos de cultos quanto na vida diária. A adoração não se cabe só na igreja, mas na nossa vida diária. É a gente entender e reconhecer que precisamos de Deus. Ele é tudo pra gente e a gente fazer o que lhe agrada. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. E como a nossa aula vai estar falando aqui do livro de Salmos, eu fiz aqui umas impressões que vai estar falando aqui sobre o livro de Salmos. O que é o livro de Salmos? Vamos explicar para as crianças. Como vocês já sabem que Salmos é errado a gente falar capítulos e versículos, porque Salmos não é um livro histórico, né? Uma carta, não.
ele é um inário, ou então poesias, que seriam um livro de Salmos. Então você vai estar explicando para as crianças, né, do que se trata o livro de Salmos. O livro de Salmos é um hino de orações. É um livro de orações e hinos da Bíblia. Ela contém cânticos de adoração que foram compostos por um longo período na história de Israel. Quem escreveu esse livro? Agora a gente vai ver que são vários autores. Os salmos foram escritos por pelo menos 7 autores. O rei Davi é nomeado autor de 73 salmos. 12 são de autorias de Asaf, 10 provém dos descendentes de Corá. O rei Salomão escreveu 2. Etã, Emã e Moisés são responsáveis por um salmo cada. E 50 restantes são autores anônimos. Olha quanta pessoa escreveu o livro de Salmos. Mas vamos lá, o que é Salmos? Ele é, como a gente já viu ali, um livro de louvores e oração, poesias, poemas. E quando esse livro foi escrito? O livro dos Salmos abrange um período de cerca de 1000 anos de história judaica, sendo que o Salmo 90, escrito por Moisés, olha que interessante, é o mais antigo e o Salmo 119 é o salmo mais recente. Quais são os temas importantes desse livro de Salmos? Deus é o Criador. O livro dos Salmos deixa claro que Deus é o Criador, o mantenedor e o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo que existe. O homem e sua humanidade, o ser humano em Salmos é representado no paradoxo da sua essência, como criatura, e aqui todos os temas importantes aqui no livro de Salmos. Então é interessante a gente estar falando, né, como nossa aula está falando de louvor e adoração, o livro de Salmos, né, é um livro que vai estar falando de músicas e orações. Então é interessante a gente estar passando isso e mostrando para as nossas crianças. E a gente vai ver também aqui na nossa história que o povo de Israel, isso aqui você já vai estar entrando ali na sua história, que ao longo da história da nação de Israel, do povo de Israel, eles nos seus momentos de angústia, nos seus momentos ali de angústia, de tristezas, de alegrias, eles estavam louvando a Deus. E eles louvavam a Deus com vários instrumentos. Então é um povo que gostava de louvar a Deus. E eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui todos os instrumentos musicais que a nossa lição ele mostra, eu trouxe todas essas imagens para você lá no Drive, para você poder estar mostrando para as crianças como eram os instrumentos daquela época. E eu trouxe aqui, botei aqui no slide só 3, que eu achei bem diferente, né? Que é o aduf, olha que legal, é tipo um tambor, né? Que vai batendo, uma placa ali, eu achei bem interessante. Tem a lira, tem o cítara. São algo bem diferente, né, que não é comum as crianças, não aqui no nosso país, não é comum esses instrumentos, em outros países com certeza. Então você pode estar mostrando para as crianças também esses instrumentos, você pode estar fazendo a impressão e mostrando para as crianças vários instrumentos que o povo de Deus usava naquela época para louvar a Deus. E foi nesse momento que era composto esses salmos e eles cantavam. Peguem ali para as crianças o livro de Salmos, abre ali com eles, até ali na nosso versículo bíblico, Salmos 100, o verso 4, pede para a criança criar um ritmo, olha que dinâmica legal. A cada criança pode escolher um salmo, vamos supor, né, crianças? Agora eu vou dar aqui para vocês, fazem um grupinho ou individual, eu vou dar aqui para vocês uns 10 minutinhos e cada um... Cada um, desculpa pessoal, eu sempre tenho que deixar no modo avião e eu acabo esquecendo. Deixa eu já deixar aqui, senão eu vou acabar esquecendo de novo no modo avião. Pronto. Então, o que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai ter aqueles minutinhos e vocês vão lá, escolhem os salmos e tentam criar uma melodia nos primeiros versos. Claro, os salmos têm vários versos, né? Cada número tem vários versos. Tentam criar ali
uma melodia só em 2, 3 versos ali pra gente ver como vai ficar. E daí quando a criança, cada um seu grupinho, quando a criança for falar, você vai ver, nossa, isso aqui era uma música. O povo de Deus adorava a Deus com isso. Essa era o inário deles, era a música deles. Então, olha que legal, professores, né? As crianças vão gostar bastante. Claro que a gente não sabe o ritmo, a gente não sabe como era a melodia, mas olha, isso era uma música. Então, olha que incrível. O povo usava, quando eles estavam tristes, eles cantavam, tinha música para momentos de tristeza, todos os momentos eles tinham música. E a gente também vai ver na nossa história que cada nação tem o seu ritmo, o seu jeito de adorar a Deus. Você pode estar mostrando ali para que povo mais sofrido do que é lá os irmãos da África, né? Aquela necessidade tão extrema, mas, gente, pensa num povo alegre, eles adoram a Deus, eles dançam, eles batem palma, eles têm as coreografias deles, eles são coloridos, eles adoram a Deus do jeito deles. Se a gente for ver outro país, eles também adoram a Deus do jeito deles, mas o importante é adorar a Deus, na cultura deles, eles adoram a Deus. E como que nós devemos adorar a Deus? Nós adoramos a Deus no templo, na igreja, mas também nós podemos adorar a Deus em casa, em qualquer lugar. A nossa vida é uma carta, é um convite para que as pessoas olhem para nós e sintam vontade também de servir a Deus. Olha que papel importante esse nosso, que as pessoas olhem para a gente, nós somos luz, nós temos que ser um exemplo, que as pessoas lá fora olhem para a gente na escola onde vocês estão e vejam em vocês um convite em vocês de mudança de vida, que assim como Jesus, vocês refletem Cristo, eles também venham ter vontade de adorar a Deus através, né, do nosso exemplo. E você pode estar mostrando ali para a criança e trazer a memória dela, como você tem agido lá fora, como tem sido o seu comportamento dentro da casa do Senhor. Você está sendo um verdadeiro adorador? Como tem sido na escola? Como tem sido dentro de casa? Será que é resmungão, respondendo? Como está sendo mal criado? Será que isso é a característica de um verdadeiro adorador? Será que Deus se agrada com essa atitude? O que estamos fazendo? Então é o momento da gente estar trazendo essa reflexão para a memória da sua criança. E também deixei aí, ó, vários instrumentos, se acaso você tiver tempo na sua aula, para confeccionar com eles. Só aquele copinho descartável que cola um em cima do outro, bota ali a fita adesiva e bota a pedrinha dentro, grãozinho de arroz, grãozinho de feijão, só para fazer aquele barulhinho, só aquilo ali que é tão simples de fazer, já faz tanto efeito, as crianças gostam tanto. Então, se você tiver tempo, faça o instrumento musical e pega aquele salmo que eles fizeram lá no começo, que eles criaram uma melodia lá, um ritmo. Pede para eles ir lá fazer uma apresentação, ou quem sabe na hora que você vai ter que apresentar para a igreja, sempre após, tem igrejas, né, que após a sua aula tem que ir lá apresentar para toda a igreja o que eles aprenderam, cada criança com seu instrumento, uma criança lá cantando um pedacinho de um salmo, outra cantando o que ela imagina que seja o ritmo, então vai ficar assim algo bem bacana. E vamos lá, então, para nós explorando a nossa escritura, a gente vai estar falando ali, né, como a gente já comentou, que o povo de Deus, eles adoravam ao Senhor através dessas músicas, que é o livro de Salmos. E agora a gente também vai vir aqui, vai lembrar, crianças, que quando Jesus ele estava aqui na terra, ele resolveu dar uma passadinha por Samaria, que era uma cidade. Só que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Então isso já vem uma briga há muito tempo, essa briga da divisão do povo, do povo de Israel, se dividiram, Judá foi para um lado e tal, e se dividiram todo. Então o que acontece? Os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos achavam que tinha um local específico para adorar a Deus, que era... Ai, Jesus, agora eu esqueci o nome. Mas eles... tá na ponta da língua. Tá, vamos pular aqui. Eles achavam que era um lugar de... Gente, agora tá na ponta da língua. Eu não consigo pular se eu não conseguir falar. Mas eles achavam que era ali e os judeus achavam que era em Jerusalém. Agora Jesus pega e tira esse conceito,
Porque a gente, ser verdadeiros adoradores, a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade em todo o tempo. O que Jesus está dizendo ali? Eu não posso adorar a Deus só num lugar específico. Não é isso, não. Eu tenho que adorar a Deus com a minha vida em todo o tempo, no meu modo de falar, no meu modo de andar, no que eu faço, nas minhas ações. Eu tenho que adorar a Deus em todo o tempo. Que Jesus estava dizendo para aquela mulher que ela precisava ser uma verdadeira adoradora em todo o tempo, em qualquer lugar. E é isso que Jesus está falando para a gente. Precisamos adorar a Deus e vamos voltar aqui novamente, dizer para a criança como tem sido as nossas ações, o que estamos fazendo lá fora, às vezes longe dos olhos dos pais, como tem sido o nosso comportamento dentro de casa, como tem sido o nosso comportamento dentro da igreja. Isso são ações de verdadeiros adoradores. Se Jesus está dizendo que não tem um lugar específico, mas nós temos que ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Temos que ser verdadeiros adoradores em todo o tempo. E aqui tem as imagens da nossa lição e aqui tem a conclusão. Eu achei tão legal isso aqui, porque a gente vai estar mostrando para as crianças. Crianças, aqui tem um cartaz aqui de procura-se adoradores. E qual é a recompensa? A recompensa é viver eternamente com Cristo. Quais são as pistas? E aqui tem essas cartinhas, ó, que você atrás vai estar aqui. E essas cartinhas na frente vai dar pista. Crianças, vamos ver se aqui na nossa sala a gente tem verdadeiros adoradores? Então aqui vai estar dizendo, ó, que verdadeiros adoradores, se é aqueles, tem que falar para a criança que adorar não é só cantar. Ah, eu vou lá e vou cantar. Não é só cantar. É adorar a Deus de todo o seu coração, é toda a sua vida. É usar a nossa voz também para louvar ao Senhor com o nosso coração. Eu tive uma criança, gente, eu fiquei assim bem surpresa, sabe? Bem surpresa, que eu tive uma criança e conversando com essa criança, eu falei, olha, quando você quiser orar, se quiser chorar, chora mesmo, adore ao Senhor. Ai, mas eu não posso chorar. Por que você não pode chorar? Porque se eu chorar, vai estragar a minha maquiagem. Gente, uma criança! Que adoradores são esses que nós estamos criando, que não pode chorar, o que é isso? Qual é o conceito de adoração que está caindo? A criança não pode chorar porque vai estragar a maquiagem, gente, como assim? Então, é isso, nós estamos procurando, Cristo está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como vai criar uma criança se ela continuar, se essa criança continuar assim? Como vai criar firme adorando a Deus com toda a liberdade, com toda a expressão para adorar a Deus, se agora ela não pode, porque vai estragar a maquiagem dela, vai ficar feia? Então, são coisas assim que nós precisamos conversar com eles. Claro, conversei, mas são coisas que a gente precisa conversar com eles. Precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Já não se ouve mais choro dentro da igreja, já não se ouve mais clamor, ninguém mais leva mais lenço para chorar. Não tá escasso isso. Precisamos voltar, precisamos adorar a Deus, precisamos colocar a cara no pó e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, usa-me na escola, Senhor, usa-me onde eu estiver. Senhor, eu quero refletir a tua glória na minha vida. Então, muitas crianças estão se preocupando com tantas outras coisas, mas adorar a Deus de verdade, isso está longe, porque isso aflige o seu status. Então, ó, vamos lá, adorar a Deus através da sua vida. E aqui atrás nós temos todos os versículos bíblicos referente a frase da frente, né? Nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração. Nós temos que render, né? Reverência. Um verdadeiro adorador, ele é reverente e ele tem santidade. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele entende que Jesus morreu por ele na cruz e ele ama a Deus de todo o seu coração. É claro que esse amar a Deus de todo o coração é algo construtivo, né? A criança ela ainda está num processo de construção espiritual, mas a gente vai dizer para a criança que hoje ela busca Deus, ela entende que Jesus morreu por ela e ela quer morar no céu. E ela começa a orar, Senhor, eu quero te conhecer. Jesus, toca na minha vida, Senhor, me ajuda a te conhecer mais. Então a gente vai estar mostrando isso aqui para as crianças, dizendo, crianças, tem adoradores aqui?
Se Jesus viesse aqui agora e perguntasse, tem adoradores, você é um adorador a Deus? Se você não é, se vocês acham que precisa melhorar, vamos orar. Porque o Senhor, Ele tem prazer em nos ajudar. O Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor, Ele nos ama, Ele não tem prazer que a gente se perca. Não, mas Ele enviou o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. E Ele vai nos guiar e Ele vai nos ajudar, porque o nosso alvo é o céu. A gente pode ir devagarzinho, devagarzinho, mas nós não podemos parar. O nosso alvo é o céu, precisamos caminhar sendo verdadeiros adoradores, buscando a Deus de todo o nosso coração. Dicas de atividade tem aí para você. Deixei só uma dica de atividade, tá, pessoal? Às vezes eu deixo tanta coisa, mas é porque tá sido tão corrido aqui pra gente no estúdio, mas assim, eu vou procurar melhorar, tá certo? Tá sendo bem corrido aqui pra gente. E nós também já estamos gravando as aulas dos juniores. Dá um pulinho lá, dá uma acessada lá também. Deixei aí algumas ideias de visuais, que essa aí é da Márcia Ellen Kids. Eu achei na internet, eu achei bem legal, olha essas ideias dela. E tem também aqui algumas ideias de poço, olha que interessante de poço aí, para você se inspirar. E manda foto pra gente, pessoal, Jamile Lúcio lá no Instagram, manda foto pra mim. Tem o meu esposo que é Valdemir Jamile, ele bota o meu nome lá, mas o nome dele é Valdemir e depois coloca o meu. Não é esse, tá, pessoal? Às vezes tem pessoas que mandam mensagem pra ele achando que é eu, não, é eu. O meu Instagram é só a minha foto, que é Jamile Lúcio. Manda suas fotos para lá, vamos conversar lá se você tiver alguma dúvida. E lembrancinha, como nós estamos falando aqui de música, eu deixei aí um cartãozinho, que é um microfone, que você pode estar colando num pacotinho de pipoca, porque pipoca é mais em conta pra gente dar pra criança, né? E fica lá aquele modelinho bem legalzinho lá pra você. Então, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem, quem estará aqui novamente sou eu. Tá certo? Que Deus abençoe muito a sua vida e até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.